Olá, povo! Boa noite! Estão me ouvindo? Como que tá aí o áudio hoje? Como é que tá? Estão me vendo direitinho? Oi! Estão me vendo direitinho aí? Estão me escutando? Pode ligar, pode ligar. Olá, pessoal, boa noite. E aí, pessoal, como é que tá aí? Como é que tá a transmissão? Tá saindo direitinho? Como é que tá o som? A imagem da webcam vai ficar meio... Não vou colocar ela com tanta qualidade hoje, porque senão vai acabar agarrando essa live. E esse horário de 18 horas tem muita gente fazendo live também, nesse mesmo horário. Acho que por isso que agarra também, tá? Mas o que vocês precisam é mais ouvir, né? Hoje eu não vou mostrar nada aqui na tela, então eu preciso mais que vocês ouçam o que eu vou falar, né? Como é que tá? Tá dando pra ouvir direitinho? É muito importante, viu, Ana? O fato de fazer a bariátrica, ela reduz muito a absorção de nutrientes, principalmente nos primeiros meses. Não é à toa que tem muita gente que
desenvolve depressão pós-bariátrica, né? Isso já é considerado já uma síndrome, justamente por falta de suplementação. É justamente pelas faltas de vitamina. O corpo entra numa desnutrição tão grande que você acha, né, você desenvolve a depressão porque você acha que você ficou super fraca depois da bariátrica. Bom, vamos dar só mais uns 5 minutinhos pro pessoal dos grupos entrar, porque aí a gente já começa, né, direitinho. Ontem eu acabei fazendo a live de madrugada, né, que não deu certo de fazer mais cedo, não sei porquê, acho que foi alguma coisa do YouTube mesmo. E aí quando foi de madrugada eu fiz a live, inclusive eu fiz falando, né, pro pessoal dos grupos que eu ia fazer só pra entregar o material que eu prometi que eu ia entregar. E acabou que tinham pessoas online também, participaram comigo da live. Foi 1 hora, né, de conteúdo, eu passei 1 hora de conteúdo e acabou que eu deixei para falar algumas coisas hoje, e principalmente para responder dúvidas também. Eu respondi a algumas pessoas ontem, mas eu acabei não respondendo todo mundo, né, porque já eram 3h30 da manhã e aí o pessoal mesmo estava cansado. Eu falei, não, amanhã eu respondo todo mundo lá na aula 2. Então tá ótimo pra vocês aí, né? Vocês estão me ouvindo direitinho, não tá cortando, não tá travando. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tirei. Mandei. Será que aqui é do estúdio? Entrar na mesma? Como é que é? Pois é. Voltou? Nós estamos recebendo vídeo suficiente. Estão me ouvindo, pessoal? Voltou direitinho aí? Ótimo. Isso é o calor, gente. Tá quente demais. Meu computador tá aguentando. Agora vai. Ei, Tony, boa noite, tudo bem? Isso, Antônio, com certeza. A suplementação, ela é bem difícil, assim, não existe comprovação científica que alguém tenha tido alguma intoxicação por suplementação, né? Tem alguns casos, assim, muito restritos, se não me engano, tem um caso na literatura falando da vitamina A, se não me engano, mas é assim, uma dosagem absurda. Então,
é bem difícil acontecer, mas sim, como tudo a gente precisa ter cautela, né? Como tudo a gente precisa ter cuidado, a gente não é sempre que a gente precisa fazer, então tudo a gente tem que saber a quantidade que a gente vai usar também, né? É justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar hoje sobre essa segurança que a suplementação traz e por que a gente deve utilizar ela, né? Pessoal, eu tava falando da live de ontem, né? A live de ontem eu fiz ela de madrugada, justamente por causa desses probleminhas que a gente tem aqui. Pelo canal não ser tão grande, né? O YouTube acaba não entendendo porque a gente tá fazendo live assim. Pelo que eu entendi é isso. Então, quando a gente tava no meio da live, acabou ficando isso meio... Ficou muito pesado, eu acho, né? Não sei. E não continuei. E aí eu fiz a live de madrugada. Então, quando eu fiz essa live de madrugada, algumas pessoas participaram, né? Algumas pessoas ficaram comigo aí. Eu fiz 1 hora de live, 1 hora de muito conteúdo, né? Só eu falei. E assim, eu acabei trazendo pra cá hoje, pra live de hoje, algumas dúvidas, né? Que o pessoal me mandou. Principalmente hoje, né? O pessoal que assistiu hoje me acabou mandando algumas dúvidas. E eu vou passar, vou responder algumas aqui. Eu não sei se eles já estão online, mas se não tiver, né, dá pra assistir aí depois. Bom, ontem eu falei sobre a minha formação, né, o fato de eu ser formada em farmácia, tenho pós em estética, então por isso que eu falei que essa imersão seria para as duas coisas, tanto para farmacêuticos que querem abrir consultório, tanto para esteticistas, tanto para estetas que trabalham também com consultório, porque eu falei sobre essa questão da suplementação. Todo tratamento meu, eu coloco suplementação no meio, seja ele uma massagem relaxante, seja ele um botox, eu sempre coloco suplementação para a pessoa fazer em conjunto, porque isso é muito importante. Eu falei sobre a questão de como que eu comecei com isso, né? Como eu comecei com a suplementação, como que eu entrei nesse ramo, né, de estudar isso tudo. Eu falei também sobre a questão dos medicamentos, né? O uso dos medicamentos que a gente faz, tanto do uso indiscriminado, né? Tanto do uso irracional que a gente tem de medicamento, já é um uso irracional, e ainda junta com uma prescrição irracional também que a gente tem. Citei casos, né? Falei o caso do clonazepam, falei sobre o fato das pessoas tomarem, né, de sentirem vontade de dormir, já tomam logo um clonazepam. Falei sobre esse uso e o que esse uso acarreta na gente daqui a um tempo, né? E justamente eu citei a questão da terceira idade, né? Eu falei da terceira idade, eu falei que por que a terceira idade toma tantos medicamentos, né? Não é porque a gente não é só porque, né, a pessoa idosa é uma pessoa desgastada, não é por isso, não é só por isso. Isso seria o mínimo, né? Antigamente, quando não tinha nenhuma, a pessoa não tinha nenhuma doença bacteriana, né, que matava rápido quando não tinha antibiótico, viviam muitos anos, né? A gente tem notícia aí de gente que viveu muitos anos. Então, assim, antigamente não existia esse tipo de coisa, não existia a medicação demasiada, né? Não existia a medicação o tempo inteiro, não existia o que a gente tem hoje de alimentação modificada, o que a gente tem de tudo que a gente coloca de ruim no nosso organismo, e principalmente não tinha essa medicação que tem, essa prescrição que tem o tempo inteiro, né? Só da pessoa ser idosa, a pessoa já recebe uma receita com pelo menos 5 medicamentos para ela tomar, mesmo que ela tenha apresentado às vezes ali um quadro de uma certa doença, de uma determinada doença, por exemplo, né? Eu tenho como exemplo meu pai. A primeira vez que meu pai teve ele sentiu, acho que mal, e a gente levou ele no hospital.
ele nunca tinha tido pressão arterial alta, ele nunca tinha, né, nenhuma dessas doenças, ele não tinha, mas pelo fato dele na época, acho que ele estava com 60, era 60 e 65, não me lembro, pelo fato dele ter essa idade, o médico já chegou passando 2 medicamentos de pressão arterial para ele, sendo que ele nunca tinha desenvolvido pressão arterial alta, né? Já ele passou para ele, eu lembro que foi o atenolol 1 vez no dia e a losartana 2 vezes no dia. Assim, de uma vez, sabe? Sem nem pesquisar, sem nem fazer aquele teste que a gente faz de aferir pressão todo dia, para saber se todo dia tem pressão alta. Ele nem quis saber. Por quê? Para ele, como meu pai já estava na terceira idade, né? Já era uma pessoa idosa, ele já tinha pressão arterial, já tinha que tomar o remédio, né? Então, assim, a gente tem uso irracional de medicamentos, não é só dentro de casa. A gente tem a prescrição irracional também, né? A gente sabe disso. Eu falei também ontem sobre os artigos científicos, né? Sobre a dificuldade que os profissionais têm de ter os artigos científicos, de ler os artigos científicos inteiros, né? A gente tem essa dificuldade justamente porque quando a gente faz faculdade, a gente não tem muito tempo de ficar procurando artigo científico e muito menos de ler um artigo científico inteiro. A gente às vezes está fazendo um trabalho e tem 30 artigos sobre aquele trabalho e a gente tem que entregar ele rápido. Então a gente não tem esse tempo de ficar lendo o artigo inteiro. Então acaba que a gente não vê as entrelinhas dos artigos, né? E é justamente isso que mostra o que está de errado naquele artigo que a gente pode tomar pra gente, né? Eu expliquei o caso do artigo do ômega 3. O ômega 3, ele tem, né, muitos artigos científicos que comprovam que o ômega 3 funciona. E aí um dia, né, acho que foi 2017 ou foi 2018, não sei, saiu um estudo falando que o ômega 3 não funcionava, que não era tão bom assim para a saúde do coração. E aí, como, né, eu uma estudiosa do ômega 3, eu apaixonada com o ômega 3, a gente não tem como, não existe isso, né? Não tem por que acontecer isso. E aí eu comecei a estudar ele direitinho, comecei a olhar direitinho por que estavam falando isso do ômega 3. E quando eu fui perceber, né, eu contei na live anterior falando do azeite, né? Toda aquela história do azeite e tal, comparando o ômega 3 com o azeite. Realmente os dois são muito parecidos porque os dois são muito nutritivos, né? Então eles não veriam essa diferença aí. E aí, isso é uma outra, já entra num outro assunto, né, que está ligado com esse, que é em relação às indústrias, né? O fato das indústrias, o fato das mídias terem esse total, né, como que eu vou dizer? Eles têm controle da gente, né? Eles têm controle do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente aprende, porque se você procura algo no Google, por exemplo, você procurar lá sobre algum suplemento que seja, vai aparecer os anúncios, né? Vai aparecer os patrocinados, ou seja, quem tem dinheiro aparece primeiro, né? Reportagens, por exemplo, quando tem reportagem no G1 sobre um assunto, que é o site da Globo, por exemplo, aparece de primeira, assim, é o primeiro que aparece quando você pesquisa. Por quê? Porque o G1 tem dinheiro, né? A Globo tem dinheiro. Então, para colocar aquilo ali para rodar, eles precisam colocar isso à frente para que a gente veja o mais rápido possível e confie neles, né? Só que, assim, há muito tempo a mídia deixou de ser imparcial, né? Ela deixou de ficar do lado do bem. Há muito tempo eu venho vendo isso, né, com os artigos científicos principalmente, com os suplementos principalmente, porque quando eu percebi que tudo que era saudável, tudo que causava alguma melhora na saúde, alguma coisa assim, era escondido, né, pela mídia, eu comecei a perceber isso. Falei, uai, mas, né, reportagem era para trazer pra gente a melhor coisa, né? Para trazer pra gente a melhor opção. Mas com o tempo eu fui percebendo que não era muito isso, não. E depois com o andar da carruagem dessa imersão, vocês vão entender direitinho o que eu tô falando, porque cada dia eu vou falar sobre um assunto diferente e cada dia eu vou tirar uma coisa que tinha na cabeça de vocês, que vocês imaginavam que era verdade,
e vocês não vão conseguir provar para mim com artigo científico, porque não existe artigo científico falando sobre essas coisas. Então, assim, é muita força mesmo, a indústria tem muita força, a mídia tem muita força, né? Outro exemplo disso é a tal daquela pílula do câncer, né? Eu não lembro o nome da pessoa, do cara, que desenvolveu essa pílula do câncer. E essa pílula, as pessoas fizeram os testes com ela, né? Chegaram a fazer os testes com ela. E quem estava em fase terminal conseguiu reverter isso, conseguiu reverter o câncer. Mas por que teve tanto alarde, né? Por que a indústria foi tanto em cima para barrar isso? Porque os remédios de câncer, né, os que tratam o câncer, são muito caros mesmo, custam assim bilhões para o governo durante o ano. Então, quando esse cara criou esse medicamento que ajudava, né, a tratar o câncer, e aí ele mesmo falou que era barato, ele mesmo já falava o valor, era 10 centavos por pílula, se não me engano. E aí a indústria caiu em cima, né? E a Anvisa também, inclusive. A Anvisa foi a primeira, porque, não tem provas. Como assim, gente, não tem provas, né? Todas aquelas pessoas que foram lá e fizeram os testes com ele melhoraram. Como assim não tem prova, né? Por quê? Porque a indústria queria barrar aquilo, né? Se aquilo acontecesse, a indústria ia falir no mercado do câncer, porque eles não teriam como falar que o remédio custa 100 mil reais, sendo que tem um outro que custa 10, né? Eles não conseguiriam ganhar dinheiro com isso, não da forma que eles querem ganhar. Então, assim, isso é poder da indústria, poder da mídia, sim. A gente não consegue colocar isso na nossa altura, a gente não consegue saber, a gente nunca vai saber. Acho que nunca vai ter uma pessoa que vai sair lá de dentro da mídia, sair lá da mídia e falar que realmente é isso. Mas a gente consegue ver porque a gente agora tem esse poder de visualizar isso, né? Agora a gente tem esse poder de pesquisar, a gente tem internet hoje, então qualquer coisa que a gente precisa pesquisar, a gente consegue, não precisa tanto deles assim, né? E é só olhar com cuidado que a gente consegue achar as coisas direitinho. Bom, vamos para as dúvidas, né, de ontem. Eu anotei algumas dúvidas que chegaram mais para mim, né, os assuntos que mais chegaram para mim. E a primeira que mais chegou, o pessoal mais perguntou, foi em relação à alimentação. Eu falei ontem que a alimentação sozinha, ela não resolveria, né? Isso, gente, a alimentação que eu falo é assim, a alimentação normal, né? Por exemplo, o arroz, o feijão, a salada e a carne, por exemplo. Essa é uma alimentação normal. Todo mundo acha que se alimentar dessa forma vai ser saudável, né? Todo mundo sabe que tem que colocar menos arroz, né? Menos feijão, essas coisas assim. Mas todo mundo acha que se alimentar dessa forma vai comer da melhor forma possível. E o que acontece? Só isso não consegue nutrir seu organismo. Só isso não consegue combater a quantidade de toxinas que você colocou no seu organismo, porque você vem fazendo isso há anos. Suponhamos que você tenha 20, 30 anos. Tem 20, 30 anos que você inala a poluição, que você inala a fumaça de cigarro, que você toma um medicamento aqui, outro ali, para uma dor aqui, uma febre ali, que você toma uma cervejinha, né? Que você toma um sol errado, que eu vou falar disso também. Então, assim, existem vários fatores que a gente faz e vai só piorando a nossa saúde com o tempo. Por isso que a terceira idade, ela é aonde desenvolvem as doenças. Porque você vem desgastando a sua máquina durante 50 anos, e aí, além dela estar cansada com 50 anos, ela já está desgastada, ela já está cansada, né? Os músculos já estão fadigados. Aí, o que estava ali, que estava quase quebrando, acaba quebrando. Porque chegou num nível que ela não aguenta mais, entendeu? Por isso que as doenças surgem na terceira idade. Não é somente pelo desgaste, é pelo desgaste da idade e por todas as coisas que a gente vem fazendo durante os anos, entenderam? Então, assim, alimentação sozinha não é que ela não funciona. Não é à toa que quando eu falo no meu curso, eu ensino a suplementação nutricional e suplementação alimentar. É quase a mesma coisa, as duas, né?
Mas o que acontece? A suplementação nutricional, por exemplo, a gente aprende assim, a vitamina A, ela age na visão, a vitamina C, ela age na formação, na captação de outras vitaminas, principalmente o cálcio, né, que é o mineral. A vitamina D, ela evita o raquitismo. Então, assim, a gente vai estudando essas coisas. Na suplementação alimentar, a gente começa a ver os alimentos que têm essa suplementação nutricional. Entendeu? Então, por exemplo, quando a pessoa não quer fazer a injeção de cápsulas, né? Então ela não quer tomar aquele tanto de cápsula ali por dia, eu sempre prescrevo para ela, eu sempre ensino para ela tomar algum alimento que tenha aquilo. Então, por exemplo, não é só você comer um arroz, feijão, um bife, uma salada. Você precisa colocar a salada da forma certa, porque dependendo de como você coloca a salada ali, você não tem nutriente ali mais. Você precisa colocar, por exemplo, uma cúrcuma no meio, porque a cúrcuma tem muito antioxidante e ainda assim é pouco, mas tem, né? Tem ali a cúrcuma, você vai consumir mais no seu dia. Consumir mais limão, por exemplo, que tem a vitamina C, né? Tem muita vitamina C e ela é responsável por todos, né? Por captar todas as outras vitaminas. Então, assim, não quer dizer que a alimentação sozinha não funciona. Funciona, mas você tem que alimentar da forma correta. E não é só alimentar da forma correta, né? A pessoa que me perguntou sobre isso, teve uma que me perguntou assim, a alimentação sozinha não funciona, então por que a reeducação alimentar vem tratando tanta gente? A reeducação alimentar nada mais é do que te ensinar a comer direito, né? A gente tem uma mania muito grande de comer fast foods, então a gente faz comidas rápidas o tempo inteiro. A gente tem uma mania grande de estar correndo e esquece que a nossa alimentação faz parte da rotina, não tira um tempo para alimentar direito. Então o que você faz? Você compra o primeiro salgado que você vê na rua que você está passando para trabalhar ou para ir embora para casa, né? Doido para chegar em casa para descansar. Então, assim, a reeducação alimentar é isso. A reeducação alimentar é colocar na sua cabeça que você precisa de um tempo para se dedicar para a alimentação. Porque senão não adianta nada. Você fica ali o tempo todo comendo, correndo, você não consegue se nutrir. Só que a reeducação alimentar, ela é inteira, ela é direto, não é para você mudar, não é uma dieta, né? Não é para você fazer ali por um tempo, você vai fazer ela pro resto da sua vida. Você vai se reeducar para você alimentar da forma correta, certo? Só que o que acontece? A reeducação alimentar, ela te ensina a comer as coisas certas, né? Mas não te ensina a colocar a suplementação no meio. Algumas nutricionistas, alguns nutrólogos ensinam, mas são muito raros os que ensinam, porque eles acham que isso não funciona, né? E assim, gente, se existe artigo científico comprovando que funciona, pra mim funciona. Então, assim, é diferente você ver uma pessoa que começou o uso de uma fibra, por exemplo, né, a espirulina, que tem muita fibra, você vê a diferença da pessoa, inclusive no meu caso, né, que eu que trabalhando com estética, quando a pessoa começa a consumir espirulina, você vê que a diferença no rosto dela, quando ela tem muita acne, as acnes diminuem, porque a pessoa, ela tem alguma coisa ali no intestino. 80% da nossa saúde está no intestino. Então, assim, a gente precisa ter essa suplementação, sim, porque só a alimentação não consegue equilibrar o nosso organismo, não adianta. E a outra coisa que eu falei ontem, né, as verduras, os legumes, né, a gente não consegue absorver, a gente não absorve tudo, a gente absorve 30% dos nutrientes que ele tem. Então, assim, mais vale você comer 2 pedaços de carne, né, 2 bifes magros, né, da maneira correta também, mas é preferível que você coma 2 bifes, por exemplo, do que bater um pratão de salada e comer um bife, porque os bifes são, por ser de origem animal, a gente absorve com maior facilidade, tem maior facilidade naquilo ali. Então, assim, a alimentação sozinha, ela não funciona. Não funciona, não adianta. Você colocar só a alimentação tradicional que a gente tem aqui, não funciona. Mas a alimentação, juntamente com os suplementos, pode se alimentar mesmo. Você não quer consumir cápsula, né? Você pode colocar a semente de chia quando você for comer. Você pode colocar cúrcuma, né? Que é o açafrão. Quando você for comer, coloca na comida, não coloca na hora lá para cozinhar, porque senão você perde nutriente também. Então, assim, tem muita coisa que acontece nesse meio, né, que a gente precisa saber para a gente alimentar da maneira correta. Então, não, a alimentação sozinha não funciona, isso já foi comprovado, né, já foi comprovado isso.
E o que eu estou falando aqui, né? A alimentação sozinha não funciona para quê? Não funciona, gente, para evitar doença, tá? Mas para nutrir o corpo funciona sim. Então por isso que a alimentação, ela é a base, né, do que a gente tem que fazer aqui, do que a gente tem que trabalhar. A alimentação é a base. Então, por exemplo, para quem é profissional aí, né, e está assistindo, a gente sabe que a gente tem que fazer uma anamnese com o nosso paciente. A gente sabe que a gente tem que fazer uma ficha de cadastro, né, com todos os dados possíveis, independente se essa pessoa vai fazer uma massagem relaxante ou drenagem linfática. Por quê? Se eu vou fazer drenagem linfática numa pessoa e eu não sei que ela tem um histórico de retenção de líquido, eu não vou falar com essa pessoa que ela precisa controlar a ingestão de alguma coisa, entende? Eu não vou falar com essa pessoa que ela precisa consumir um suplemento se eu não sei que ela precisa. Então, por isso que é extremamente importante que a gente coloque a anamnese em todos os nossos pacientes. Eu sei que isso é chato, mas a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente acostuma e o nosso paciente também acostuma, tá? Porque você vai, o tratamento vai ter muito mais resultado, vai ter muito mais, você vai ver muito mais, né, a diferença, o antes e depois, muito mais rápido, e a pessoa vai se sentir melhor também, entendeu? Então, assim, os artigos científicos, eles comprovam que para você evitar um câncer, por exemplo, você consegue evitar isso. Para você evitar um câncer, você precisa colocar suplementação otimizada na sua alimentação. Ou seja, não adianta você viver comendo salada. Você tem que colocar a suplementação otimizada. O que é essa otimizada? Né? A otimizada é o que vem comprovado em artigo científico falando que evita aquela doença, né? Então, assim, a Anvisa, ela libera pra gente aquela IDR, que é a ingestão diária recomendada. Essa IDR, ela não tem, assim, nenhum fundamento em relação a evitar doenças, né? Igual eu falei no vídeo anterior, essa IDR, ela é só uma forma de você ter ali um mínimo do mínimo de nutrientes possível. Então, assim, não adianta, né? É uma coisa que não adianta. E aí, o que são essas doses otimizadas, né? As doses otimizadas, elas são as dos artigos científicos, igual eu falei, a do ômega 3, por exemplo, né? O ômega 3, a dosagem mínima, né, para evitar doença ou para melhorar a hipertensão arterial é de 4 gramas. Não adianta você tomar 1 grama por dia que não vai melhorar a sua hipertensão, entendeu? Então, vamos lá. A segunda pergunta é justamente em relação a isso, né? Em relação ao ômega 3. Se existe ômega 3 de alguma marca específica. Gente, eu não recomendo marca, a não ser as que eu já testei e as que eu vi que tem qualidade, né? Só que assim, eu não gosto de indicar marca porque eu não testei todas. Então, eu não sei como é que é isso. Eu não sei como é que tá isso, como é que né? Como é que é essa indústria. Eu conheço, né, pela faculdade, eu fui em uma, né, eu fui na da CIMED, que fabrica a Lavitan, então eu vi direitinho como é que eles fazem, e realmente é uma coisa de confiança, só que eu nunca peguei as suplementações para fazer teste, né, então eu não sei direito. Então vai da confiança de vocês, vai da marca que vocês confiem, vai da marca que vocês gostem, né. Eu particularmente, eu gosto muito da marca da Catiguá também, mas eu não gosto muito de indicar marca, não. Uma dica para você que vai comprar a suplementação, o ômega 3, é você olhar na caixinha dele, na parte de trás, tem informação nutricional. Então, quando você olha lá informação nutricional, tem lá assim, porção de tantas gramas, tantas cápsulas. Os que eu mais vejo são os de 2 cápsulas, né? Ou seja, se você tomar 2 cápsulas, você vai ter aquela dosagem que está ali na informação nutricional. O que muitas pessoas falam, muitas marcas fazem, né? Eles pegam um frasquinho de ômega 3 e colocam lá assim que são 60 cápsulas, por exemplo, 60 cápsulas de 1000 miligramas. Mas não são 60 cápsulas de 1000 miligramas de ômega 3. São de 1000 miligramas só. Se você pesar ela tem 1 grama, entendeu? Só que não é 1 grama de ômega 3. 1 grama de ômega 3 vai ter no que você lê lá atrás, que no caso vão ser 2 cápsulas ou 3 cápsulas. Pra mim, quanto maior a quantidade de cápsulas, mais difícil de tomar, porque você toma muita coisa. Então procura uma que tem 2 cápsulas. Eu já vi uma vez uma que tem 1 cápsula só, a dosagem de 800 miligramas, que é muito bom. Tem 1 cápsula só, mas era muito caro. Então eu nunca aconselho ele porque o custo-benefício acaba não sendo bom. A outra pergunta foi
falando do ômega 3 também, perguntando se essa dosagem de 4 gramas não faz mal. Não, gente, não faz mal. A dosagem de 4 gramas é uma dosagem mínima para te fazer evitar uma doença. O máximo que pode acontecer com você é você começar a rotar peixe, né? Rotar o cheiro de peixe. Muita gente incomoda com isso. Então, por exemplo, eu não recomendo ômega 3 para gestantes, porque a gestante já está ali enjoada, já está passando mal, então eu não recomendo para gestantes. Mas não, 4 gramas não faz mal, né? Tô com a minha filha de 10 anos, ela toma 1 grama por dia, né? E ela não tem nada, e ela tem 10 anos. Então, assim, acho que a gente que tem quase 30, né? A gente não vai sentir nada com 4 gramas, não. Aí teve a pergunta da terceira idade, que eu já falei, que a pessoa perguntando se as doenças da terceira idade não eram por desgaste. Teve uma também, aí já foi em relação ao medicamento, né? A pessoa perguntou, quando se sente dor, não é melhor tomar o medicamento e lidar com seus possíveis problemas depois? Bom, gente, medicamento é medicamento. Tem alguma coisa ali que vai te fazer bem e vai te fazer mal. Então, assim, depende muito do nível da dor, né? Eu, por exemplo, eu tenho enxaqueca, por mais que agora tenha meio que sumido por causa do cloreto de magnésio, mas eu tenho enxaqueca, e quando eu tive a primeira vez, a minha primeira crise de enxaqueca, que foi quando eu descobri que eu tinha enxaqueca, eu tive que tomar morfina. O neurologista me deu morfina líquida para eu tomar, porque eu estava sentindo tanta dor que eu não conseguia concentrar direito. Então ele me deu morfina, eu lembro até hoje que foi da marca, ele me deu aquela de Morphe. Então, assim, ele me deu esse medicamento e eu tenho certeza que esse medicamento vai me causar alguma coisa. Mas naquele momento era o que eu precisava, realmente. Hoje, atualmente, eu tenho minhas crises de enxaqueca e eu não tomo medicamento. Porque eu sei que ela vai passar. Eu sei que é uma dor que não vai me matar. Eu sei que é uma dor que eu encosto num lugar, eu durmo ou eu cochilo, algo do tipo assim, e isso passa. Entendeu? Eu sinto uma dor no braço, esses dias mesmo eu dei um mau jeito na coluna. Eu dei um mau jeito na coluna que eu não estava conseguindo andar direito. Eu não sei nem como é que foi isso, mas deu um mau jeito lá que eu não conseguia nem andar. Eu não tomei medicamento nenhum e melhorou, entendeu? Melhorou com 1,5 que eu tava com ela assim. Doeu muito? Doeu. Me incapacitou de algumas coisas? Incapacitou. Só que aquilo é uma inflamação. Eu preciso deixar meu corpo curar aquilo do jeito dele. Entendeu? Ele causou aquilo, ele tem aquilo. Não foi uma coisa que eu bati, eu não bati numa quina, entendeu? É o meu próprio corpo que desenvolveu aquilo. Então eu deixo aquilo passar. Chega lógico que tem pessoas que travam a coluna, por exemplo. Então a pessoa, ela sente essa dor na coluna e trava, ela não consegue mexer. Aí é um outro caso. Você não conseguir mexer é outra coisa, entendeu? Aí você toma um medicamento para dor. Mas assim, a minha indicação, né, falar que todo medicamento é ruim, todo medicamento é ruim. Então, assim, eu, por exemplo, depois que eu descobri isso, eu evito. Eu não tomo medicamento. Minhas filhas têm febre, né? Eu espero passar a febre, mas eu não dou remédio. E aí, se voltar a febre, tudo bem, eu preocupo, vou num médico, vou num pediatra, né? Vou na pediatra delas. Então, assim, não quer dizer que eu não tomo medicamento. Não quer dizer que não tem aquela farmacinha aqui em casa. Tem sim, mas é para casos extremos, entendeu? Não é para qualquer coisa, não é a dorzinha de cabeça eu tomo medicamento. Porque eu sei que aquilo vai me causar tanto mal no futuro e eu prefiro envelhecer bem. Eu prefiro envelhecer e curtir bem, né? Eu prefiro usar isso, usar a minha idade bem, entendeu? Então, assim, não é que eu sou contra medicamento, né? Mas é o tipo de coisa que eu não uso direto, não, tá? Teve uma outra pessoa que perguntou, quem tem hipertensão e diabetes pode fazer o uso das 5 gramas de ômega 3? Bom, igual eu falei aqui, né? Tudo é indicado, né, por profissionais que entendam sobre isso. Então, assim, para você passar uma medicação, para você tomar um suplemento, até o suplemento, você precisa de uma indicação. No caso desse meu paciente que eu falei, né, do dono da farmácia, eu sabia do histórico dele, eu perguntei muita coisa para ele, a gente chegou, a gente conversou, né, eu entendi que o caso dele era um caso de 5 gramas de ômega 3, entendeu? Mas depende muito. Para curar hipertensão, ou seja, para praticamente você não precisar tomar medicamento mais,
você precisa tomar acima de 4 gramas, entendeu? Mas não sei quanto você precisa tomar. Então, assim, a gente precisa sim fazer essa ficha justamente para saber se você pode ou não tomar essa quantidade toda de ômega 3. E aí tiveram algumas perguntas em relação à mídia, né, que eu falei aqui já, que é em relação a será que a indústria é assim mesmo, né? Sempre tem esse tipo de pergunta, até quando eu converso com meus pacientes, mas acontece, é assim mesmo, a gente duvida mesmo, né? E aí teve uma pergunta que foi assim, por que não barraram o artigo errado? Qual que é o artigo errado, né? É aquele do ômega 3 que ômega 3 e o azeite, né? Por que não barraram esse artigo? Bom, por que não barraram? Não sei. Por ser um estudo, né, querendo provar que o ômega 3 não funciona, eles conseguiram provar que o ômega 3 não funciona na dosagem de 1 grama comparado ao azeite. Então, assim, tinha que ter um título, né, falando ômega 3 não é superior ao azeite se tomado nas mesmas proporções. Mas eles não vão fazer isso. Então, assim, é questão deles mesmo, de mídia mesmo, de colocar isso, né, de colocar essa coisa aí do será que faz isso mesmo, né? Será que a gente divulga isso, né? Será que vai fazer alguma diferença, né? E aí, quando eles criam esse negócio aí, eles acabam utilizando da má fé mesmo e a gente acaba caindo, né? Porque a gente não sabe de nada. Bom, então, né? Tanto de dúvida, acabei de responder vocês. Então, assim, o que acontece? Quando a gente tem esses profissionais, né, que trabalham assim com isso, profissionais que têm esse conhecimento em suplementação, é muito interessante justamente para você conseguir evitar esse tipo de doença na sua família e principalmente para você conseguir evitar que você fique doente também, né? Não quer dizer, gente, que a suplementação ela acaba com a doença, tá? Ela não acaba com a doença, né? Existem inúmeros relatos de pacientes que, por exemplo, tinham fibromialgia e aliviaram muitos sintomas a ponto de não andarem de muleta mais. Tinha gente que andava de muleta porque não conseguia, sentia muita dor. Tinha gente que andava de cadeira de roda porque sentia muita dor ao andar, então preferia andar de cadeira de roda. E aí, quando começou a fazer uma suplementação com antioxidantes e prescritos especificamente para eles, pelo caso deles, eles voltaram a fazer as atividades normalmente. Então, assim, tem inúmeros relatos de pessoas que falam da qualidade de vida que tem depois da suplementação, só que nenhuma delas ficou sem a doença, né? Nenhuma delas ficou sem aquela doença que ela já tinha, por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia está ali, né? Ela continua com a fibromialgia, porém, ela só não tirou a qualidade de vida dela. A pessoa só não deixa mais de fazer as coisas porque tem fibromialgia. Porque ela agora toma suplementos, ela não toma medicamentos mais, né? E medicamento, quando a pessoa, igual por exemplo a fibromialgia, que é uma doença que a gente quase não sabe sobre ela, não sabe o que causa ela, já fica assim, já fica com isso, né? De o que a gente pode dar para essa pessoa de medicamento. E aí dão os medicamentos, né? Sem ter nenhuma comprovação científica, porque só dão medicamento para dor. E acaba, né, que piora, alguns casos pioram com a medicação. Essa falta, né, de entendimento da suplementação acaba que não é culpa, né, dos profissionais de saúde, né? Todos quando a gente estuda na faculdade, quando a gente faz graduação, a gente não estuda nutrição. Então, assim, a não ser os nutricionistas, né, a gente não estuda nutrição. E pelo médico ser o principal elo, né, entre o paciente e o medicamento, ele tinha que estudar nutrição, né? Ele tinha que estudar nutrição, principalmente pelo fato de ter toda essa todo esse perigo, né, em receitar medicamentos, mas acaba que a falta de nutrição na grade acaba prejudicando muito, porque a gente fica com aquilo como se não fosse importante. E só depois que a gente começa a usar suplementos é que a gente vê que é importante, entendeu? Então, assim, o uso dos suplementos, ela é uma coisa que todo mundo deveria fazer, inclusive desde crianças, né? Aqui, a minha menina de 3 anos,
ela já toma polivitamínico otimizado e ainda toma a vitamina D ainda por cima, né? Então, assim, ela já toma suplementação com 3 anos de idade, né? A minha de 10 anos também toma. Porque eu prefiro suplementar elas agora, porque eu sei que quando chegar naquela fase rebelde da adolescência, elas não vão querer suplementar, mas pelo menos o estrago vai ser menor quando elas chegarem na idade que elas pararem para perceber que elas precisam tomar suplemento. Então, assim, muitos de vocês estão aqui aprendendo isso, ouvindo isso com seus, sei lá, 18 anos, mas também tem gente com 40, 50, 60 anos ouvindo isso aqui. Então, assim, nunca é tarde para você suplementar seu corpo, né? A diferença tá na quantidade que você já desgastou ele. Então, por exemplo, um adulto acima de 30 anos, ele precisa de pelo menos 2 anos suplementando, né, com vitaminas otimizadas para conseguir evitar uma doença. Então, a própria genética, né, que te faz ter esse medo, você tem que ter esse medo também, se você não tomar quantidade de suplementação. E aí eu estava falando sobre sobre essa falta, essa falta de interesse dos profissionais de saúde. Quando eu estava fazendo faculdade, né, eu lembro que eu perguntei para um professor, né, sobre a vitamina K, que é extremamente importante, vitamina K2. Ela é extremamente importante para a saúde do coração, muito importante mesmo. Inclusive ela é usada num composto, que eu vou falar também aqui na imersão daqui uns dias para frente. Ela é muito importante para a saúde do coração e tem gente que está saindo da fila de transplante de coração porque está fazendo uso dessa vitamina. Não é só ela, é um composto, mas é um composto com vitaminas e ela é uma delas. E aí só que eu não sabia disso antes, né? Eu virei para um professor meu e falei com ele, perguntei para ele. Ele era um dos melhores professores que eu tive na faculdade. Aí eu perguntei para ele. Eu falei com ele assim, você sabe o que é essa vitamina, né, K2? Eu tava fazendo um estágio em drogaria e alguém comentou disso. Eu falei, bom, deixa eu perguntar pra ele o que é. E aí na hora ele falou comigo assim, não sei não. Não ouvi falar não. Eu vou procurar saber e depois eu trago pra você. E aí na aula seguinte que ele foi dar pra gente, ele me chamou e falou assim aqui, eu procurei sobre a vitamina K2 e eu não sabia sobre, mas parece que ela é muito importante para a saúde do coração. E fui falando, foi destrinchando o que ele tinha achado em artigos científicos, mas ele não conhecia. Ou seja, se eu não tivesse perguntado para ele, ele ia continuar não conhecendo até alguém perguntar, entendeu? Então, assim, como eu já sabia, como eu já tinha essa vontade de estudar sobre suplementação, eu já tinha perguntado para ele. E quando eu perguntei para ele, ele não sabia, né? Agora, com certeza, quando alguém perguntar, ele vai lembrar disso e vai explicar, vai falar direitinho. Ou quando ele tiver um paciente, né? Ele vai indicar esse K2. Então, assim, é muito importante que a gente também pergunte para as pessoas, né? Igual, por exemplo, vocês que estão aqui, que não são profissionais da saúde, quando vocês forem ao médico de vocês podem falar isso com ele, né? Mas e sobre tal vitamina? Mas e sobre tal suplemento? Alguns médicos vão virar para você e falar assim, não, isso aí é igual água. Isso aí se tomar é igual água, não funciona não, né? Mas falar igual água, como se não funcionar. Essa água também é muito bom. Então, assim, você tem que perguntar assim pro seu médico, né? Olhar assim, porque tem artigos científicos comprovando todas as vitaminas. Então, não é uma coisa absurda, eu não estou falando que é uma coisa que não existe, né? Tudo que eu falo, eu procuro inclusive artigos científicos, porque se uma pessoa vier falar comigo duvidando, né? Eu provo para ela, eu mostro para ela o que eu estou falando. Então é isso. E além dessa, né? Além toda essa dificuldade dos profissionais que eles têm para estudar nutrição, né? Ainda tem esses artigos tendenciosos, né? Esses artigos contraditórios que a gente fala. Então, por exemplo, tem artigo científico que comprova que uma pessoa teve intoxicação por vitamina A, né? E aí quando você vai olhar, esse estudo foi feito com uma vitamina A pessoa utilizou 50 mil UI de vitamina A, sendo que a dosagem é absurda, né? A gente toma aí mais ou menos, sei lá, 1000 UI de vitamina A, é uma dosagem boa, já é uma dosagem, né, já que você pode tomar aí como otimizada. Então, assim, você tomar 50 mil UI pra quê? Né? Pra que você vai tomar 50 mil UI? Aí eles comprovaram que a pessoa teve uma intoxicação com vitamina A quando tomou 50 mil UI de vitamina A. E assim, como assim, né? Por que sai um estudo desse jeito? Porque a gente não presta atenção nas coisas.
Quando saiu esse estudo, por exemplo, da vitamina A, o título era Vitamina A causa intoxicação. Pronto, todo mundo ficou com medo de tomar vitamina A. Entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender a olhar essas coisas, principalmente os profissionais, porque isso engana muito a gente, né? A vitamina A, por exemplo, ela vem de um jeito, né? Ela age no nosso organismo em pelo menos 400 reações no nosso organismo. Então, a gente precisa dela para muita coisa, principalmente para visão, né? Antigamente, tinha isso, a pessoa ficava cega do nada e conseguiram comprovar que era falta da vitamina A. Então, assim, é um tipo de coisa que sai um artigo desse jeito e esse artigo é que chega para o médico, entendeu? Porque a indústria quer mostrar para ele que ele tem que continuar prescrevendo medicamentos, ele não pode prescrever suplemento, entendeu? Porque suplemento vai evitar que as pessoas fiquem doentes, né? Então, tem isso, por exemplo, tem esses da vitamina A, teve um também da vitamina E, falando que a vitamina E aumentava o título era vitamina E pode causar morte. Aí todo mundo estourou de novo, né? Como assim a vitamina E pode causar morte? Como assim? Não existe isso, né? A pessoa morreu de vitamina E. E aí, quando a gente vai olhar o estudo, tava lá falando que entre as pessoas que tomaram a vitamina E e as pessoas que não tomaram a vitamina E, as que tomaram a vitamina E desenvolveram 7% mais chance de morrer de alguma coisa lá, alguma doença que a vitamina E causou. Essa pessoa ela tinha 7% mais chance de morrer do que aquela outra que não tomou medicamento, não tomou a vitamina E. E quando você vai ver, a dosagem da vitamina E também era dosagem absurda. A gente toma a dosagem otimizada 600 UI de vitamina E. A dosagem otimizada de vitamina E. Eles fizeram um estudo com a dosagem de 35.000 UI. Então, assim, como que coloca uma dosagem astronômica dessa e não quer que dê um resultado? Né? Não quer que dê alguma coisa negativa? Vai acontecer. Porque por mais que seja um suplemento, ele age no organismo de alguma forma. Então, alguma reação no organismo, ele vai intensificar, entendeu? Vai causar esse risco mesmo. Só que a gente quase não vê falando, por exemplo, do paracetamol. O paracetamol é um dos piores medicamentos que existem. Por quê? O paracetamol ele tem uma dosagem no meio meio farmacêutico, né? A gente fala dessa distância entre a dosagem terapêutica e a dosagem letal, né? A gente tem essa margem, né? E quanto maior essa margem, mais seguro é o medicamento. Por quê? Ele tem 100 miligramas, né? E ele pode matar com, sei lá, 1 quilo, por exemplo. Então, esse medicamento ele tem uma dosagem, ele tem uma margem terapêutica muito grande. Por quê? Essa margem é imensa, de 100 miligramas para 1 quilo é muita coisa. Ninguém vai consumir 1 quilo daquele medicamento para morrer, sabe? Mas o paracetamol, ele não é assim. O paracetamol, ele causa uma toxicidade no pâncreas, no fígado, com uma dosagem de 800 miligramas por dia. Você lembra que você toma aquele paracetamol de 750 miligramas por dia? Pois é, porque 800 miligramas por dia já causa toxicidade, entendeu? E por que isso ainda vende no mercado? Porque o paracetamol só pede para dipirona. Dipirona é o medicamento mais vendido do mundo, eu acho, sei lá, do Brasil. Mas o paracetamol é o segundo. Então, assim, não existe, não tem como a gente ir de frente com esse tipo de coisa, né? A indústria, ela fatura bilhões com paracetamol. Então, é lógico que todo estudo que sair falando contra o paracetamol, ninguém vai pagar para ele ser divulgado, entende? E quando sai algo sobre suplemento, que é uma coisa que pode evitar que você tome o paracetamol daqui a uns anos, eles não vão fazer isso. Porque eles querem que você fique doente mesmo para você consumir esse tipo de coisa. Então, é justamente o fato da indústria fazer isso, né? Às vezes não é nenhum estudo que a indústria fez. Um médico qualquer ou um enfermeiro qualquer fez um estudo com seus pacientes no seu consultório, de 100 pacientes, por exemplo, e dos 100 pacientes, 90 deles teve uma melhora na saúde, uma melhora nas dores, tomando paracetamol, né? Mas desses 90, 80 desenvolveram cirrose hepática, por exemplo. Eles não vão falar isso. Eles não vão colocar que esses 80 desenvolveram cirrose. Eles vão colocar só que os 90 melhoraram as dores tomando paracetamol.
Entendeu? Então, assim, é muita coisa, eu sei que é muita informação, eu sei que, né, e eu falo demais também, mas é muita coisa, é muita informação que a gente precisa absorver, que a gente precisa saber pra gente passar adiante. Né? Não só como profissional você passar para os seus pacientes, mas como você mesmo, como pessoa, né? Como pessoa física, você passar para os seus familiares, por exemplo, né? Para os seus avós que se entopem de medicamento aí, com certeza, a não ser que sejam os da roça, né? Que eu falei ontem, que é o pessoal que é super saudável, muito mais saudável do que a gente está aqui na cidade grande. Então é isso. Além disso, além da falta de informação que a gente tem na faculdade, a gente não estuda nutrição na faculdade, a gente ainda tem esse empecilho, que é a indústria o tempo inteiro colocando na nossa cabeça que a gente precisa prescrever medicamentos, né? Gente, eu sei que eu falo bastante, mas como é que tá aí? Vocês estão entendendo direitinho? Tá dando para ouvir direitinho? Como é que tá aí? Deixa eu só arrumar o ventilador. Vocês estão me ouvindo? Disso que eu falei aqui, vocês têm alguma dúvida? Gente, na descrição da live, na própria descrição da live, tem aí o link, né, do grupo, de um dos grupos lá do WhatsApp, que lá eu mando informação e principalmente mando formulários, tá? Eu coloco os formulários lá para as pessoas colocarem suas dúvidas mesmo. E é muito importante para que eu saiba o que eu falo aqui, entendeu? Para que eu saiba qual tipo de informação eu trago para vocês aqui. Porque por mais que eu já sei o que eu vou falar, né? Eu já saiba o que é, o que eu vou trazer para vocês, eu preciso saber como que eu explico isso. Então, por exemplo, amanhã já vai começar uma parte mais fisiológica, né? Eu já vou começar a explicar coisas mais do organismo mesmo, de por que a gente tem que utilizar a vitamina e como que as vitaminas agem. Então, eu preciso saber, né, tipo, escolaridade, por exemplo, de vocês, para saber o nível que eu vou falar aqui, né? Eu, por exemplo, perguntei na live passada, por exemplo, o pessoal me falou que tinha gente da quarta série, gente que tinha só até a quarta série, e tinha gente que tinha mestrado. Então, assim, eu preciso falar para todo mundo, né? Eu preciso que todo mundo entenda o que eu tô passando aqui, que é para não ficar dúvida mesmo, não ficar... Eu quero que todo mundo entenda o que eu tô falando aqui, tá? Então, por isso que eu preciso de vocês lá. Outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí no chat mesmo, ou mandem no meu WhatsApp, não tem problema. Eu olho aqui no WhatsApp, eu respondo aqui no WhatsApp. Mas eu preciso que vocês me mandem, tá? Eu preciso que vocês me falem. E uma coisa que ontem eu fiquei sem falar, né? Uma coisa que eu comecei a falar ontem e eu tive que interromper a live, foi sobre a questão dos genes, né? Todo mundo tem essa preocupação com os genes. Eu, por exemplo, a minha avó, por parte de pai, ela morreu de câncer de pele, né, melanoma, que, né, ela morreu porque na época não tinha tratamento, mas hoje é um dos cânceres que as pessoas mais se curam dele, porque o tratamento dele é fácil. Só que quando a pessoa chega no estágio 4, né, que é o estágio terminal, 90% falecem porque é um câncer muito forte, né? Um câncer que ele degrada muito o nosso organismo. Então a minha avó, ela morreu de câncer. Meu avô também, meu avô par de mãe, morreu de câncer. E isso, assim, a gente foi descobrir depois de muito tempo, né? Acho que minha tia descobriu depois de muito tempo que ele tinha falecido de câncer. Eu tive primos, né? Tios e primos, tio e primo, que faleceram também de câncer, que tiveram câncer. Então, assim, eu sempre tive muito isso na minha cabeça, eu sempre tive muito medo de desenvolver câncer, principalmente câncer de pele, porque eu sou, né, transparente, então eu sempre tive muito medo de pegar sol.
E quando eu comecei a pesquisar sobre isso, pesquisar sobre suplementação, pesquisar sobre a minha preocupação inicial era evitar esse tipo de coisa, né? Eu queria evitar que eu tivesse câncer e como que eu poderia evitar isso, sendo que eu achava que era com medicamentos e os medicamentos só pioravam e provavelmente causavam o câncer. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e eu cheguei num ramo de estudo da genética que me interessou muito, que foi a epigenética, né? Eu cheguei nesse termo de epigenética quando eu fui procurar saber, né? Era um dos termos mais pesquisados no Google, era esse termo epigenética. E o que é a epigenética, né? A epigenética, ela prova que nós não somos reféns dos nossos genes, né? Todo mundo tem um gene que desenvolve o câncer, tem um gene que desativa células cancerígenas, né, no nosso DNA. E como que isso acontece? A epigenética, ela é como se fosse uma moléculazinha ali agregada, né, à sua molécula de DNA. Eu vou explicar isso direitinho, né? Eu explico direitinho isso no curso, mas aqui eu vou dar só uma por cima mesmo, só para vocês entenderem, sem essas coisas fisiológicas, né, do organismo. Mas basicamente é o seguinte, todas essas coisas que a gente fala, que passa para os nossos filhos, né, alguns hábitos, algumas coisas assim, isso passa de verdade. Igual, por exemplo, teve um estudo, o primeiro estudo que teve de epigenética foram com ratos. Eles colocaram uns ratos num lugar que tinha um cheiro doce de alguma fruta, que eu não lembro qual é o nome. E quando eles emitiam esse cheiro doce, eles davam um choque nos ratos. Então, quando eles fizeram isso durante muito tempo, então os ratos eles sentiam aquele cheiro doce e tomavam um choque. Então eles começaram a ter medo daquele cheiro doce. E aí, eles, mesmo sem tomar o choque, eles desenvolveram esse pavor desse cheiro doce. E o que aconteceu? Quando esses ratos tiveram filhotes, e os filhotes dos filhotes, né, ou seja, os netos, tanto os filhotes como os netos tinham medo desse cheiro doce, sem nem ter conhecido os pais, eles não conheceram os pais, e eles nunca tomaram choque. Quando eles começaram a colocar o cheiro doce para esses filhotes sentirem, os filhotes ficavam apavorados com esse cheiro doce. Por quê? Eles descobriram, né, que os pais desenvolveram esse pavor, né, esse pavor antes de ter os filhos. Então, quando vieram os filhos, eles já vieram com esse pavor instalado ali, entendeu? É tipo assim, é como se fosse uma coisa que agregou no DNA. Não mudou o DNA do rato, né? Não mudou o DNA da pessoa, mas é como se é uma moléculazinha que ela vem ali, traz tipo uma memória do que você viveu. E isso pode acontecer antes, ou seja, você já tem no seu DNA e quando você tem filho você passa, como também pode acontecer durante a gestação. Então, assim, acontece muito, por exemplo, casos de gestantes que tomam algum susto, que passam por algum acidente durante a gestação, e quando esse bebê nasce, né, e ele começa a ter essas percepções, né, começa a ficar mais com 1 ano, mais ou menos, 2 anos, eles começam a ter medo de coisas que eles nunca viram. Por exemplo, um acidente de avião, por exemplo, né? Que a mãe não estava no avião, mas ela presenciou, por exemplo. Ela ficou com pavor disso. Então, isso passa também para a criança. E isso chama epigenética, porque não altera o DNA. A genética é tudo que altera o DNA, é tudo que altera coisas do organismo. Então, a epigenética, ela é isso. Ou seja, todos nós temos no nosso organismo genes passados, né? Nós temos aí essas moléculazinhas desde os nossos tataravós. Então, hoje, o que vai desenvolver isso na gente, o que vai desenvolver esse câncer, o que vai desenvolver a sua vontade de fazer exercícios, né? Também, a vontade de fazer exercício também é epigenético. Então, assim, o que vai te desenvolver isso aí são suas escolhas. Não simplesmente vai acontecer com você. Por isso que tem gente que gosta muito de exercícios, né? Conheço, inclusive, famílias, né? Que o irmão adora exercícios, né? Adora fazer algum tipo de exercício e o outro irmão detesta, né? Porque isso é epigenético.
quando um foi desenvolvido, talvez os pais eram mais ativos, né? Dançavam e faziam exercícios físicos, tinham mais disposição, trabalhavam mais. Então ele carregou esse genezinho, né, de que ele precisava ser mais ativo. E aí, quando teve o outro filho, né, os pais já não eram tão ativos assim, já tiveram uma vida melhor, já não trabalhavam tanto, né, já estavam melhores de vida. E aí esse filho já nasce com uma certa não vou falar preguiça, não, porque preguiça também é uma escolha. Mas isso acontece muito, por exemplo, em casos das pessoas justamente que desenvolvem câncer, né? O câncer tem muito caso de irmãos univitelinos, né, que a gente nem fala irmãos idênticos mais, porque já descobriu que não tem um monte de coisa lá que não é idêntica, então agora fala univitelino, que são os gêmeos idênticos. Mas acontece muito de um gêmeo ter uma doença e o outro gêmeo não ter, de um gêmeo ser super ativo para exercício e o outro gêmeo não ser, sabe? E existe muito isso porque o que acontece? Essa epigenética não quer dizer que você vai desenvolver algo que está ali em você, algo que foi passado para você. Às vezes você tem esse gene, mas o próprio DNA, ele meio que ocultou esse gene, ele meio que ocultou isso daí. Então, assim, você não desenvolve isso. Com o tempo, por exemplo, você não gosta de exercícios, mas você pratica exercício. Você sabe que você precisa praticar, ou que você sabe que você tem uma vocação para ser jogador de vôlei, por exemplo. E aí você joga muito, treina muito. Por mais que você não goste, você faz aquilo. Então o que acontece? O seu próprio DNA busca lá nos seus pacotinhos, né? Onde tem um gene desse daí. Onde tem esse genezinho que vai te fazer ser um bom jogador de vôlei. Entendeu? Isso chama epigenética. Então, quando eu descobri sobre a epigenética, eu também descobri sobre o fato das escolhas, né? Todas as escolhas fazem essa diferença. E aí entram todas aquelas coisas que eu falei, né? O fato da alimentação correta, o fato da gente colocar muita toxina no nosso organismo, o fato da gente colocar muito carboidrato no nosso organismo, tudo isso desenvolve esse genezinho que tem coisas ruins. Porque se o carboidrato ele causa toxina no nosso organismo, o que a toxina vai fazer? A toxina vai lá nas célulazinhas e vai intoxicar elas. Então acabam que essas células que eram para ter ficado ali quietinhas, adormecidas, né, durante a sua vida inteira, elas vão elas vão acordar, né, e vão proliferar. Então por isso acontece muito isso. E aí as pessoas falam assim: ah, mas meu avô teve câncer, meu pai e meu irmão teve câncer. Teve câncer porque a mesma comida, o mesmo jeito que come, o mesmo jeito de sentar na mesa, o mesmo jeito de praticar esporte, né, se é que pratica, que era do avô, passou para o pai e o pai passou para o filho. É da mesma forma, entendeu? Então não é porque você vai desenvolver de qualquer jeito. Não existe isso. Você não precisa desenvolver isso. Você não precisa ter essas coisas da genética, né, que a gente acreditava antes, né? A gente pode fazer com que a epigenética seja mais com que os nossos genes, né, eles sejam mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, né? Então, assim, por mais que você tenha uma tendência a ter o câncer, ele só vai proliferar no seu organismo, ele só vai aparecer no seu organismo se você acordar ele. E como é que você acorda ele? Agrotóxicos, pesticidas, poluição, tudo isso, estresse emocional. Estresse emocional, gente, desencadeia tanta célula negativa que vocês não têm noção. Por isso que muita gente fala que teve câncer porque absorvia muita coisa errada dos outros, sabe, muita coisa negativa. E não é errado não é errado mesmo. O estresse emocional, a pressão emocional, a pressão que a pessoa tem, né, quando ela está em algum trabalho, por exemplo, ela desenvolve esse tipo de coisa. Então, por isso que tudo é trabalhado no nosso organismo. Tudo a gente tem que ter em equilíbrio, né? Eu sei que é difícil, né? Eu sei que não é todo mundo que consegue. Eu sei que não é uma coisa que a gente consegue fazer de todas as formas. Mas tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa pensar primeiro em como que a gente vai fazer com o nosso organismo daqui pra frente. Porque tudo que você faz agora reflete no que seu organismo vai ser daqui, sei lá, 30, 40 anos. Entendeu? Então, assim, não existe também tempo
para começar a suplementar, né? Igual, por exemplo, tem paciente que chegava em mim lá no consultório e falava que queria uma alimentação melhor, né? Porque isso iria ajudar ela com os medicamentos, por exemplo. E aí, quando eu começava a falar da suplementação, eu começava a conversar com essas pessoas sobre suplementação. Teve uma senhorinha uma vez que falou assim: minha filha, eu já tenho 70 anos, né? Eu não preciso disso mais não. Aí eu falei com ela assim, mas dona fulana, né? Dona fulana, e se a senhora viver até os 100? A senhora vai ficar 30 anos ainda sofrendo com as dores, tomando 20 remédios por dia durante mais 30 anos? Porque 70 anos a pessoa acha que acabou a vida, né? Tem um médico que ele fala que a gente vive pouco e morre muito. Porque quando a gente chega nos 30, a gente já começa a lamentar. A gente começa a falar que a gente tá velho, a gente já começa a lamentar, já começa a procurar remédio, começa a procurar check-up. Então a gente vive pouco, a gente só vive 30 anos. Dos 30 aos 100, dos 30 aos 90, a gente morre. A gente vai morrendo um pouquinho cada dia. A gente acha que acabou. A gente acha que a gente não tem chance mais. A gente acha que a gente não consegue fazer mais nada. A gente acha que a gente não merece mais ser promovido no emprego. A gente acha que a gente não merece mais. A gente está velho. E não existe isso, né? Existem aí inúmeras histórias de pessoas que começaram com 50 anos, né? Se não me engano, um dos famosões aí desses carrões, não sei se é Lamborghini, não sei se é Ferrari, não lembro. Um deles aí começou velho, né? Ele começou, o primeiro carro dele, acho que ele tinha só 50 anos, se não me engano, 50, 60 anos. Ou seja, numa idade que ninguém ousa começar nada, porque todo mundo já acha que acabou a vida, né? Chegou aos 50, acabou, já pode ir morrendo devagarzinho aí. Então, assim, tudo isso, gente, causa esse tipo de coisa. Nós não somos reféns dos nossos genes, não é porque o avô teve, que a mãe teve, que você vai ter. Não existe isso mais, né? A genética já conseguiu comprovar isso. Só que ao mesmo tempo existe, né? Ao mesmo tempo nós somos reféns se a gente continuar da mesma forma que foi a vida dos nossos antepassados, né? Então, se a gente continuar com as mesmas rotinas, se a gente continuar comendo a mesma coisa, bebendo a mesma coisa, a gente vai desenvolver a mesma coisa sim, porque isso está no nosso gene. Tá? Então, assim, alguma dúvida sobre a epigenética? Querem que eu fale sobre mais alguma coisa? Eu acho que eu já falei demais. Vou deixar vocês perguntarem agora, que eu falei muito. Gente, 1h15 de live. Eu falo muito, né? Minha mãe deve estar assim, é a Luciana que fala. 1h15 me ouvindo, vocês têm paciência também. Demais da conta. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Muita gente falou que ia assistir a live depois, que esse horário era muito complicado de assistir mesmo. Eu vou salvar a live aqui, tá? Eu queria muito agradecer vocês que ficaram comigo, né? Mas eu vou responder algumas coisinhas e vou encerrar já para transmitir pro pessoal que ficou lá sem assistir, né? Isso, temos uma predisposição por causa da genética, mas não quer dizer que teremos a doença. É porque é o seguinte, a gente tem essa predisposição no nosso gene, só que não é só disso. Por exemplo, a vovó morreu de câncer de pele, né? Se um dos tios estivesse com câncer de pele, não quer dizer que a gente também desenvolveria, né? Até porque tem câncer também que é causado com o tempo, né? No caso quando a vovó desenvolveu o câncer dela de pele, ela já tinha os filhos. Então ela não passou isso para os filhos, ela desenvolveu com o tempo dela, entendeu? Então nem sempre quer dizer que a gente tem esse gene do melanoma, não quer dizer isso, né?
Só que assim, por ela ter desenvolvido, pode ser que nela tenha um gene que foi passado para os filhos, né? E esses filhos passaram para os filhos também, né? Então pode ser isso, mas não quer dizer que a gente vai desenvolver uma coisa que os nossos avós desenvolveram, que os nossos pais desenvolveram, porque isso vai de escolha mesmo, isso vai da escolha. Se a gente tem um medo de desenvolver esse tipo de coisa, se a gente não quer desenvolver de jeito nenhum o câncer de pele, por exemplo. Então, não é só evitar o sol, até porque tem várias coisas sobre o sol também que a gente precisa saber. Mas não é só sobre evitar o sol, né? A gente precisa saber o porquê que desenvolveu, porque ela tinha uma vida que ela comia muita carne, por exemplo. Às vezes é isso, às vezes ela na roça ela só comia carne, ela só tomava leite. Então faltou aí vitamina, faltou nutrientes para evitar que ela tivesse essa doença, entendeu? Então assim, não quer dizer que a gente vai desenvolver, não. Quer dizer que tem no nosso organismo, assim como tem quase todas as outras doenças que já tiveram nossos antepassados aí, foram passados pra gente, né? Só que assim, por exemplo, eu tenho isso no meu gene, né? E eu não desenvolvi isso, eu escondi isso. Como que eu escondi? Praticando exercício físico, fazendo suplementação do jeito correto, alimentação da forma correta, pegando sol na hora correta, todas essas coisinhas eu fiz certinho. E aí, o meu gene, ele vai ficar escondido. Quando acontece esse tipo de coisa, o próprio DNA tem os genes que fazem com que aquilo fica inativado, né? Ele tem um gene que ativa células e tem um gene que inativa células. Então, quando você não usa aquelas células, ele inativa elas, ele inativa aquele gene, ele inativa aquele pedacinho do seu DNA. Então, assim, a gente está inativado, por exemplo, né? Nós não desenvolvemos aquilo. A gente não faz com que aquilo se desenvolva. Mas se você passar por uma desnutrição, por exemplo, se você passar por qualquer coisa que possa fazer isso acordar, com o tempo, acorda, entendeu? Esse gene, ele é descoberto. Por exemplo, o vitiligo. O vitiligo acontece muito de uma pessoa passar por um estresse emocional muito grande, né? Ela teve uma coisa, perdeu um parente, perdeu alguma coisa, e a pessoa desenvolve vitiligo. Porque o vitiligo é uma doença que aparece mesmo muito rápido. Só que toda vez que uma pessoa desenvolve câncer, né, toda vez que a pessoa desenvolve algum tipo de doença muito forte, você sempre pode olhar o histórico dela, de 2 anos antes. Até 2 anos, ela passou por alguma coisa ali que foi extremamente forte para ela. Ou ela perdeu o emprego que ela gostava muito, ou ela perdeu um filho, ou ela perdeu, né, o marido, perdeu um pai, uma mãe. Aconteceu alguma perda na vida dela que aquilo ali abalou profundamente o organismo dela e ela desenvolveu a doença 2 anos depois. Entendeu? Então, assim, a gente tem isso no nosso gene, mas não quer dizer que se a gente pegar sol, por exemplo, a gente vai desenvolver o câncer de pele. Entendeu? Porque a gente precisa ter todos os fatores que a vovó teve para desenvolver esse câncer. Entendeu? Pessoal, eu vou encerrar aqui então. Eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida que ficar, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, tá? Pode perguntar pelo WhatsApp, pode perguntar lá no grupo, que eu vou abrir os grupos agora. Ou pode me perguntar no inbox mesmo, no privado mesmo, tá? Que eu vou responder vocês. Eu vou finalizar a live, porque ela tá realmente muito grande. Tá dando 1h20 já. Se deixar, eu falo muito mesmo, eu converso demais. Então, eu vou encerrar. Eu espero que todo mundo tenha gostado do que eu falei, tá bom? Tem o meu... Depois, se vocês quiserem, né? Tem lá. Quem não tá no meu Instagram ainda, pode ir lá no meu Instagram. Vai lá, que eu coloco muito conteúdo legal lá também, tá bom? E eu sei que é muito normal o pessoal desconfiar desse tipo de coisa, né? Desconfiar dessas coisas que a gente fala. Eu tô acostumada mesmo, de verdade. Só que assim,
é o que acontece, é o que a gente, quando eu comecei a estudar sobre também, eu fiquei muito preocupada, né? Mas depois a gente vai percebendo que a gente só foi meio que engambelado nessa época aí, essa época toda, esse tempo todo. E agora que, né, que nunca teve tantos profissionais de saúde falando sobre isso ao mesmo tempo, né? Todo mundo começa a descobrir esse tipo de coisa e isso fica muito assim na nossa cabeça, porque a gente sabe que existem pessoas que se a gente falar alguma coisa, essa pessoa vai seguir, então a gente fica muito preocupado com esse tipo de coisa, tá? Então, amanhã tem a próxima, tem a aula 3, né? A terceira aula. E a partir de amanhã eu já vou começar a falar sobre coisas do organismo mesmo, coisas fisiológicas, sobre o que realmente causa câncer, o que realmente causa Alzheimer, Parkinson, todas essas doenças aí direitinho, tá? Eu vou falar tudo isso amanhã e como que a gente evita esse tipo de coisa e tem como a gente evitar, inclusive, esse tipo de coisa. Tá? Eu vou falar amanhã tudo direitinho. Quem tiver nos grupos aí, preenche lá pra mim o formulário de dúvidas, que eu preciso muito que vocês respondam isso pra mim, pra eu conseguir fazer sempre conteúdo legal pra vocês, um conteúdo bacana pra vocês, tá? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado por vocês compartilharem esse momento comigo, ficar esse tempo todo aqui comigo, tá? Eu espero vocês amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Todos esses dias da imersão, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Muito obrigada e até amanhã.